No dia em que o Senhor Jesus edificou a sua igreja sobre ele mesmo, ele queria que a sua igreja, ao longo do tempo, ficasse em seu padrão, de forma que a igreja pudesse ser irrepreensível, exemplar, sem mácula, sem ruga, sem dolo algum. Então, o objetivo da igreja deveria ser assim como o Senhor Jesus queria que ela fosse. Mas nós vemos que ao longo do tempo a igreja foi passando por mudanças e variações. E essas mudanças e variações, pouco a pouco, foram corrompendo a mente da igreja. Assim, ela se desviou do padrão que o Senhor Jesus estabeleceu para que ela ficasse, que ela permanecesse nesse padrão. E isso é ruim demais. Isso causou muitos males, muitas coisas erradas foram se infiltrando na igreja, e a igreja, pouco a pouco, foi aceitando isso numa boa, se enredando nessas coisas, se conformando, se amoldando a essas coisas. E todas essas coisas somadas juntas, pouco a pouco foram corrompendo a igreja, fazendo ela se desviar do seu estado de pureza e simplicidade que deveria ser algo que ela pudesse, dessa forma, agradar a Deus. Então, quando ela se desviou disso, aí começaram as divisões, as heresias, os templos construídos por mãos humanas, as falsas doutrinas entrando e pervertendo a igreja, de dentro para fora. Então, isso é algo totalmente errado que ninguém que está no corpo de Cristo e que ama ao Senhor Jesus sinceramente não deveria aceitar. Não deveria tolerar. Não deveria participar disso como se fosse cúmplice ou conivente dos próprios erros que estão causando um mal que se chama mente corrompida da igreja. Então, isso é perverso demais. E é claro que o diabo, ao ver isso, fica satisfeito. Ele gosta de ver a igreja se auto-prejudicando dessa forma. A igreja se tornando mundana, digamos assim. Porque a igreja deixou a simplicidade e pureza devidas a Cristo por causa de muitas outras coisas erradas que o Senhor Jesus não aprova e nem concorda em tempo algum. Mas hoje muitos estão tão, como é que posso dizer assim, tão minados por essas coisas que já pensam que isso é normal, é bom, é aceitável. Dizem amém, aleluia, como se Deus aprovasse tal coisa. Ele não aprova, ele discorda disso aí, sem dúvida alguma. Então, o objetivo da igreja não é permanecer nessas coisas erradas, que estão corrompendo a igreja. O estado, por exemplo, que a igreja de Laodiceia estava muito distante da verdade, pela arrogância, pela prepotência, ao ponto de dizer que não precisava de coisa alguma, incluindo aí, é claro, o próprio Senhor Jesus, que estava de fora daquela igreja. E quando o Senhor Jesus está de fora de uma igreja, que pode ser você ou eu, nós estamos distantes dele, desviados dele. Nós fomos corrompidos de certa forma, para se afastar da verdade. Então, esse afastamento da verdade causou variações e mudanças na igreja de forma terríveis, mudanças terríveis, que hoje dá para se perceber claramente o quão distante
do Senhor Jesus a igreja está. Está muito longe, deixou ele de fora totalmente. Acha que pode subsistir pela sua arrogância, pela sua soberba. E isso é algo errado. Então, hoje a igreja tem que fazer uma autoanálise de si mesma, um check-up geral. Tem que fazer isso para que possa verificar quais os erros que ela está cometendo, se purificar deles e se lavar completamente disso, de toda essa sujeira, de toda essa imundícia que tornou as vestes da igreja sujas, imundas, porque se envolveu em porcarias, em coisas inconvenientes. Então, é preciso que isso possa acontecer, essa purificação possa acontecer completamente, para que todos os males que causaram a mudança da igreja possam ser cortados definitivamente pela raiz. Isso tem que acontecer. Então, eu vou ler um texto aqui que fala um pouco sobre isso. Ó, esse texto está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Está escrito assim, ó. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, quando uma igreja se afasta da simplicidade e pureza devidas a Cristo, isso é sinal que ela foi corrompida pela antiga serpente. A mente da igreja foi corrompida pela antiga serpente. E a igreja não pode ter uma mente corrompida. Tem que ter uma mente, como é que posso dizer, pura, simples, sem coisas erradas, que alteram a igreja, digamos assim. Modifica. Essas modificações são coisas perversas que a igreja não pode aceitar. A igreja não pode aceitar divisões, não pode aceitar a deturpação das escrituras, não pode aceitar coisas mundanas entrando na igreja. Não pode aceitar se conformar com este século. Ou não pode se conformar com o amor do mundo. Porque a igreja não pode aceitar essas coisas que vão causando um mal para a própria igreja em si. E isso é o que o Senhor Jesus não aprova e nem concorda em tempo algum. Então, se a igreja quer mesmo viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, ela tem que se limpar de tudo isso, se purificar mesmo, para que a sua mente não esteja mais corrompida com essas coisas, em tempo algum. Porque quando quando a mente da igreja se corrompe com essas coisas, ela se afasta da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Assim, não tem cabimento uma igreja subsistir com essas divisões, com essas coisas erradas. Chegou a hora de parar com essas coisas que não são próprias para a igreja em tempo algum. Então, eu espero que agora a igreja abra os olhos para isso, porque ainda há tempo de se limpar de tudo isso, de se purificar desses erros. O Senhor Jesus quer que isso aconteça. Ele quer ver essa atitude partindo da igreja hoje. E isso tem que ser feito imediatamente. Não podemos brincar mais com essa questão, não podemos ficar muito tempo mais se envolver com essas coisas que são erradas. Então, é preciso que isso aconteça, porque a igreja que o Senhor Jesus quer encontrar aqui é uma igreja segundo o seu padrão, segundo o seu modelo, porque ele é o modelo da igreja. A igreja que seguir os passos dele vai conseguir se purificar desses erros e não ter mais a sua mente corrompida por essas coisas. Então eu espero que a igreja agora faça isso. Ainda há tempo. Porque
A igreja tem que chegar no final aprovada, com práticas que o Senhor Jesus aprova e concorda, que já estão nas Escrituras. Leia nas epístolas de Paulo e de Pedro e de João, que você vai ver qual é o procedimento que a igreja tem que ter para se encontrar com o Senhor Jesus em paz, sem mácula e irrepreensível. Então eu espero que essa mensagem possa ajudar as pessoas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.